judaica, como você sabe, os 10 mandamentos, né? E também aquilo que Cristo ensinou, né? Como novo mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Assim, pois, na religião cristã, o que o homem é e o que deve fazer define-se essencialmente não em relação com uma comunidade humana, uma polis, né? Ou seja, essa relação o dever humano, ele não está mais em relação com a vida política, tá? Quer dizer isso, né? Não está mais em relação com a sua vida política. O que importa é sua vida como cristão, né? Na sua relação com Deus. O homem vem de Deus e todo o seu comportamento, incluindo a moral, deve se orientar para ele como objetivo supremo. A essência da felicidade, a beatitude e a contemplação de Deus, o amor humano fica subordinado ao divino, a ordem sobrenatural tem a primazia sobre a ordem natural humana. É interessante também observar que, ao desviciar, desvincular a sua redenção com a sua salvação, né? Essa atitude é vista no próprio Cristo, né? Quando ele se recusa, né? Quando ele não vem para conquistar, né? Ele não vem para estabelecer um reino terreno, né? Vejam que ele nega, né? Nos seus principais momentos do seu martírio, da sua vida, né? Ele vai negar esse mundo, né? É interessante observar isso. Então, a relação do homem cristão, né? Ela é diretamente com Deus, não tem nada a ver com o Estado, com a comunidade, né? O homem encontra sua redenção em Deus, né? Por suas ações, por suas escolhas. É diferente lá daquele momento da ética grega. Bom, saindo da ética cristã, né? Nós entramos aí na ética moderna, né? Então, a ética cristã vai trazer novos valores para a nossa cultura ocidental. Nós podemos dizer que nos baseamos, né, ao estudarmos numa ética racionalista, né, que vem da tradição grega, mas também carregamos ainda uma forte influência no nosso comportamento moral da tradição cristã. Todo o Ocidente, na verdade, ele traz essa herança que é muito forte, né, de valores como compaixão, a caridade, né, são valores que foram difundidos pelo cristianismo, principalmente pelo próprio Cristo, né, em sua vida. Já a ética moderna, que é uma ética que vem do século XVII, né, até o século XIX, ela existe nesse período, né, como uma tendência antropocêntrica, né, um momento de mudança, né, referência, né, no modo de produção econômico, na política, o surgimento do Estado moderno, né, são vários acontecimentos, né, o desenvolvimento das tecnologias, né, descobertas científicas. Então, essa ética é uma ética antropocêntrica, né, porque ela retoma o papel do homem na vida moral, né, ou seja, o homem como centro das suas decisões, das suas escolhas. Então, essa ética antropocêntrica traz algumas características importantes, né, nesse mundo moderno. Primeiro, uma sociedade caracterizada por mudança, né, em todas as ordens, política, econômica, religiosa. No político, a gente tem o fim do Estado absoluto, né, daquelas monarquias absolutas, na sua passagem para o Estado moderno, né, que é um Estado constituído por leis, né, por instituições que vão se fortalecendo, né, até chegar a esse modelo que nós conhecemos hoje. Uma mudança econômica também, com o surgimento do capitalismo, do modo de produção agora, né, o trabalho assalariado, a produção em série na indústria, né. Houve também a reforma, né, que defendia a interpretação, né, das próprias escrituras, né, a liberdade religiosa, né, foram temas
surgiram naquele momento já desde o século XVII. Né? Então, o desenvolvimento aí das relações capitalistas de produção, né? Trabalho assalariado. No aspecto social, se fortalece uma nova classe social, né? Chamada de burguesia, e vai, aos poucos, impondo sua hegemonia política, né? Através de uma série de revoluções, até que ela sai vitoriosa, né? Em todos os estados, praticamente, pode-se dizer, no Ocidente, né? Fundando aí os estados modernos. Exemplo aí na Holanda, Inglaterra, França, né? Que foram os países pioneiros por onde passaram essa revolução. A França com a Revolução Francesa, na Inglaterra teve a Revolução Gloriosa, né, quando o parlamento passa a compor agora, né, com uma classe emergente mais burguesa, né. Então, com o desaparecimento dessa sociedade feudal, né, se criam os estados modernos, únicos e centralizados, né. A religião deixa de ser a forma ideológica dominante e a Igreja Católica perde a sua função de guia preponderante, né? Porque agora outras tendências, né, do cristianismo a partir da reforma vão surgir, né, fundando novas igrejas e tendo uma influência também política, social muito grande, né? Como o calvinismo, né, o luteranismo, igreja, né, essas igrejas que ainda hoje, né, são conhecidas aqui, elas surgem nesse momento aí da reforma, né, chamada reforma protestante. Consolida-se um processo de separação, né, daquilo que é a Idade Média unida, né, porque na Idade Média, razão e fé, né, andavam juntas, natureza e Deus, o Estado e a Igreja, né, se confundiam, o homem, sua relação com Deus, agora aqui é uma separação, né, isso faz com que o homem adquira um valor pessoal, não só dotado de razão, mas também de vontade. Com licença, eu vou fechar aqui a janela, que o vento está demais, eu acho que está até gravando aí, né. Continuando, então. O homem tem sua natureza na ação e não só na contemplação, afirmando seu valor na ciência, na natureza, na arte. Né? O homem agora se vê como um ser ativo, né? Que pode transformar a si mesmo através da razão, né? Controlar seus impulsos, seus desejos. Né? Era isso que a modernidade pregava, né? Essa confiança na razão, né? Essa possibilidade do homem controlar seus impulsos, suas emoções, né? Assim como ele passava a conhecer a natureza, as suas leis e começava a transformá-la a seu favor. O homem, então, aparece agora no centro da política, da ciência, da arte e também da moral, passando a ser um legislador em diferentes domínios, né? Inclusive, sua vida moral, né? Na sua vida moral, ele agora vai ditar as leis desse comportamento moral, não mais estando sujeito somente a uma influência interna, né? Quer dizer, desculpa, externa, né? Do que vem de fora, como tradição, como religião, né? Agora o homem pensa numa moral também mais racional. Nesse período, tudo contribui para que a ética, libertada desses pressupostos teológicos, seja antropocêntrica, né? Essa ética, eu separei aqui, a gente separou Kant, né, para ver um pouco aqui um resumo desse pensamento kantiano acerca da moral, porque foi o filósofo mais expressivo da modernidade no âmbito da moral também. Ele tem aí 3 obras, né, que ele vai fazer uma abordagem sobre ética, sobre moral. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1875, Crítica da Razão Prática, de 1788. Essas obras, Kant vai afirmar que o sujeito, né, que não é o sujeito que gira ao redor do objeto, mas o contrário, né, ou seja, ele vai discorrer um pouco sobre a teoria do conhecimento aí, e vai falar de como o sujeito conhece aquela relação dicotômica entre sujeito e objeto, ele vai dizer o quê, né?
vai falar da consciência do sujeito, né? Vai dizer que tudo que o sujeito conhece é produto da sua consciência, né? A partir da experiência, né? Que ele tem da natureza dos objetos, a partir das suas sensações, ele vai, né? A partir da sua intuição, né? Racional, ele vai tomar consciência, né? A mesma coisa se verifica na moral. Para ele, o sujeito, a consciência moral, ela dá a si mesmo a sua própria lei. O que significa isso? O homem, como sujeito moral, é um sujeito ativo, criador, e está no centro tanto do conhecimento quanto da moral. Certo? O único bom em si mesmo, sem restrição, é uma boa vontade. Essa boa vontade se dá quando se age por puro respeito ao dever, sem razões outras a não ser o cumprimento do dever ou sujeição à lei moral. O que a boa vontade ordena é universal, ela deve ser cumprida incondicionalmente, refere-se a todos os homens em todo o tempo, em todas as circunstâncias e condições. Isso é o que ele chama de imperativo categórico, né? Porque ele diz que a razão é que dita esses imperativos, é ela que encontra esses imperativos e vai ficar aí na nossa consciência, né? Então ele formulou uma frase assim, ele disse que seria mais ou menos assim: age de maneira que possas querer que o motivo que te levou a agir assim se torne uma lei universal. Em termos mais práticos, o que significa isso, né? Eu saber se a minha ação moral ela é boa, ela é justa, eu tenho que ver, né, analisar se ela pode se tornar universal, válida para todo mundo, certo? Se ela não puder se tornar válida para todos nós, ela então não pode ser considerada como uma lei moral. Por exemplo, né? Ele diz que por que ele diz que matar é um ato imoral, né? Porque em primeiro lugar, você não vai querer isso para si, né? Você não vai querer que alguém te mate, não é isso? Então você não vai querer isso para os outros também, por extensão você não vai querer isso para os outros. Aquilo que tua consciência dita como algo universal, ela também serve para os outros, né? Então, classifica essa ética kantiana também como uma ética formal e autônoma. Por ser formal, ela tem de postular um dever para todos os homens, independente da situação social. Por ser autônoma, aparece como uma combinação da tendência antropocêntrica. Kant é o ponto de partida para uma ética na qual o homem se define, antes de tudo, como ser ativo, produtor ou criador. O que acontece quando diz que esse homem é um ser ativo, produtor ou criador, né? Então, ele diz que o homem vai alcançar a sua maioridade, né? O que significa isso? Ele diz que, num primeiro momento, se nós estamos condicionados moralmente a agir por tudo que vem de fora, né? Pela influência, vamos supor, como exemplo, a influência que vem de fora, as tradições, né? As normas, tudo que vem de fora, ele vai dizer que nós estaríamos agindo, né? Num estado de heteronomia, ou seja, pela lei que vem de fora, pelo que é diferente, né? Heteronomia quer dizer isso. O hétero quer dizer o outro, nomos a lei, né? É outra lei, o que vem de fora, né? Ao contrário, a gente deve atingir esse estado que ele chama de autonomia, ou seja, é quando você é capaz de agir por si mesmo, de ditar suas próprias leis. Um intervalinho aqui uns 5 minutos, só quando eu abro aqui outros documentos, tá bom?
Bom, agora eu vou esperar um pouco aí. Vocês têm alguma questão para fazer? O que vocês gostariam que a gente explicasse mais? Essas teorias, para que servem essas teorias? Para a gente ter uma noção da tradição filosófica, né, em torno dos problemas morais, certo? É possível ainda encontrar, por exemplo, como eu digo, eu encontro ainda utilidade, por exemplo, digamos assim, na ética epicurista, estoica. Não sei se vocês viram recentemente, muitos livros sobre estoicismo, né, estão sendo vendidos nesse momento de pandemia, né, porque as pessoas, né, passaram um momento de crise, né, de existencial, né, problemas emocionais, tudo aí que esse período de pandemia ocasionou, né? E muita gente, inclusive, se voltou para a ética estoica, né? Eu estava vendo uma matéria sobre isso, né? E muitos desses livros, de Sêneca, por exemplo, que é um dos principais filósofos estoicos, né, dessa época, filósofo romano, né? E pessoas buscando ensinamentos, né, para enfrentar esses problemas mais difíceis atualmente, né, nesse momento aí de pandemia. Encontrar uma resposta, né, a determinados problemas, né, você pode encontrar na própria ética contemporânea ou mesmo na ética antiga. Alguns preceitos, alguns princípios ainda são válidos, né? Hoje eu vou parar aqui por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar a segunda parte dessas doutrinas, e aí eu retomo mais um pouco da ética kantiana, tá? Com alguns exemplos, e aí a gente vê mais um pouco das correntes éticas que estão em vigor, tá bom? Assim, as que estão sendo discutidas mais atualmente, como a ética da responsabilidade, tá? A, a ética comunitária, né? São exemplos de éticas contemporâneas, bem interessantes também. Tudo bem? Tem algum tutor aqui na sala? É, certo. Quem é o tutor que está aí? Boa noite, professor. Ednilson, né? Tá, Ednilson, Sim, eu quero que vocês entrem em contato comigo, até para eu fazer uma orientação também de estudo pelos capítulos do livro, do material que os alunos têm, tá bom? E aí, qualquer certo. dúvida, a gente vai conversando também, tá certo? Tá, ok, vou lhe chamar lá no zap. Tá certo. Pois tá bom. Obrigado. Pois tá. Tchau. Até mais. Ok? Aí, ao chegar na ética contemporânea, a gente vai discutir os problemas que a gente considera, que a gente chama de ética emergencial, né? Os temas da ética emergencial hoje, como a questão da ecologia, a questão étnico-racial, questão de gênero, tá? A gente vai abordar isso ainda, tá bom? E a pergunta que eu deixaria com vocês aqui, com qual corrente ética dessas, com qual doutrina ética vocês têm mais se identificado? Vocês já fizeram parar um pouco para pensar isso? Escolheriam alguma doutrina como mais adequada ao seu comportamento, ao seu pensamento hoje? Vou deixar para vocês verem o texto também na apostila, lá nos materiais.
E aí, na próxima aula, vocês podem me responder um pouco também isso, tá? Vou conversar com os tutores, comigo também, tá bom? Pode me incluir na conversa, para a gente ver qual a opinião de vocês aí sobre alguma dessas doutrinas éticas que tem chamado a atenção de vocês e por quê. Tudo bem? Então, a gente vai parar por aqui hoje, tá bom?